Bom dia a todos, familiares, amigos, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é uma grande alegria podermos estar aqui nesse dia com todos vocês. Se vocês foram convidados, sintam-se realmente muito amados, porque vocês são muito especiais para nós e principalmente para Deus. E como já foi falado, hoje aqui a nossa intenção é de compartilhar um pouquinho da nossa experiência e também da nossa experiência com Deus. E por falar em experiência, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar dos meus filhos. Eu tenho um casal de gêmeos, o Natanael e a Raquel, e hoje eles estão com 2 anos e 6 meses. E há uns meses atrás, o Natanael acordou. Eu acho que todos nós já passamos por isso, pelo menos um dia. Ele acordou meio assim, mal resolvido, irritado, nada estava bom para ele. E brigando com a irmãzinha dele, né? Ele não estava conseguindo ali brincar direito com os brinquedos dele, porque normalmente ele é muito concentrado nas brincadeiras dele, né? A Raquel é um pouquinho mais distraída, mais agitada. E naquele dia parece que estava tudo ruim para ele. E eu percebi que, assim, como mãe, né, eu tentando compreender o que era aquilo. Será que ele está bem? Vi se ele estava com febre, alguma coisa assim. E não consegui identificar nada. E aí, de repente, ele começou a empurrar a irmã dele. E aí eu comecei a repreendê-lo. Natanael, não pode fazer isso e tal. E aí ele chorava e se jogava no chão, e eu fui ficando assim, tendo que fazer as coisas do dia a dia em casa, fui ficando irritada também, porque eu não estava entendendo, nada estava bom para ele não queria comer, não queria beber água, não queria nada. E aí, por fim, parece que foi extravasando aquele sentimento de irritação e de mal-estar nele, ele começou a chutar a parede, empurrar os armários, e toda hora eu estava fazendo comida, e toda hora eu tinha que parar com aquilo, para poder atendê-lo e resolver a situação. E aí eu já estava assim, perdendo muito a paciência com ele. E aí eu respirei fundo, agachei, aí ele veio chorando. Uá! E aí vontade de pegar o bracinho dele, o que é? Mas aí eu falei, não, respira fundo, calma. E aí eu agachei. E quando eu agachei, ele chorou e abriu a boca. Aí eu olhei bem para dentro da boca dele. E aí eu falei, filho, sabe o que está acontecendo com você? Tem um dentão nascendo na sua boca. Por isso que você está muito irritado desse jeito. Gente, parece que eu fiz uma mágica quando eu falei para ele o que estava acontecendo com ele. Ao mesmo tempo, ele parou, ficou me olhando, Falei, sim, filho, tem um dente grandão nascendo, você está crescendo. E aí ele se acalmou e começou a brincar. E eu fiquei pensando nisso, e nesses dias eu estava me lembrando dessa experiência. Falei, gente, o que é isso, né? Parece que eu fiz mágica. Mas não é. Ele se sentiu compreendido, mas muito mais. Eu, como mãe, compreendi ele e dei um sentido para o mal-estar dele. E eu fiquei pensando nisso. Eu demorei, como mãe, um certo tempo para poder compreender. Quantos de nós sentimos tanto mal-estar? Eu estou falando mal-estar, não é só mal-estar físico, não. Mal-estar na nossa mente, mal-estar na nossa emoção, e a gente não sabe muitas vezes o que está se passando conosco. Em quem nós buscamos ajuda? O que nós fazemos para sermos compreendidos? Em que situações, em que lugares nós buscamos conforto e alívio? E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Muitas vezes nós procuramos pessoas para aliviar o nosso mal-estar, e às vezes as pessoas têm muito boa intenção em poder nos ajudar, mas muitas vezes nós acabamos sendo mal compreendidos e parece que até piora a nossa situação de mal-estar.
mas Deus criou o nosso interior. A Bíblia fala isso em Salmos, capítulo 139, no versículo 13, diz o seguinte: pois formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Deus formou o nosso interior. Talvez você pense, não tem ninguém que me compreenda, que me entenda. Mas Deus sabe exatamente tudo o que se passa no seu interior, porque foi Ele que te criou. E sabe como Deus nos criou? Deus nos criou com 3 partes. Em 1 Tessalonicenses, nos diz isso. Fala assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos mostra que Deus nos criou com um corpo, Deus nos criou com uma alma e Deus nos criou com um espírito. Especialmente, né, nesse período que nós passamos de pandemia, a gente aprendeu a cuidar melhor do nosso corpo. A gente aprendeu a identificar mais as coisas, né? Eu estava falando esses dias até com a minha mãe, eu falei, nossa, antes a gente ficava gripado, a gente nem percebia que estava. Agora, qualquer coisa que a gente tem, a gente já pensa, nossa, pode ser Covid. Qualquer dor de cabeça, qualquer... né? A gente já fica assim, se tiver alguém do nosso lado, então, a gente já está dando uma afastadinha, né? A gente aprendeu a identificar mais, né, a cuidar mais do nosso corpo, a gente procura dormir melhor, né, cuidar da nossa alimentação, fazer atividade física, e se você não faz nada disso, mas pelo menos você sabe que é importante fazer, né, é concreto, a gente vê. Agora, as partes mais interiores, como a alma, que é composta da nossa mente, da nossa vontade e as nossas emoções, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? A gente não vê, a gente sente. A gente sente o mal-estar e muitas vezes a gente não sabe identificar, não sabe dar nome para o que a gente está sentindo. Mas a gente procura acalmar a nossa alma de determinadas maneiras. Né? Cada um tem o seu jeito, a gente busca entretenimento, a gente faz viagens, a gente se relaciona com amigos, a gente festeja, mas muitas vezes nós esquecemos de cuidar da parte mais interior do nosso ser, que é o espírito. O espírito é o órgão com o qual nós contatamos a Deus. E se nós não cuidamos igualmente e intensamente dessas 3 partes, a gente perde a nossa utilidade. É como se fosse um tripé aqui, né? Na frente, vocês estão vendo um tripé. Eu tinha, né, um tripé para colocar meu celular para fazer os atendimentos online, que eu sou psicóloga. E aí, eu não sei o que aconteceu, né? Um dos meninos descobriu o meu tripé e quebrou um dos pezinhos dele. E aí, um dia eu fui atender, né? E o tripé não ficava em pé, porque uma das perninhas tinha sido quebrada. Se nós não cuidamos de uma dessas 3 partes, a gente não exerce plenamente o nosso propósito nessa terra. Então, que nós possamos aprender a cuidar melhor, não só do nosso corpo, não só da nossa alma, mas que nós possamos dar mais atenção a essa parte mais interior, que é o espírito, ou seja, através da nossa conexão com Deus. Não só para a gente ter uma boa vida, com qualidade, mas para a nossa vida ter um propósito. E essa é uma das coisas que eu tenho mais escutado no meu consultório. Além de muito sofrimento, muitas dores, uma das coisas que as pessoas mais têm reclamado é da falta de propósito, falta de sentido na vida. E nós estamos aqui também para tentar compartilhar para vocês a experiência que Deus tem nos dado, de dar um verdadeiro sentido para a nossa vida. Mas tem algumas situações
que nos impede de verdadeiramente cumprirmos com o nosso propósito nessa terra. Muitas vezes, nós somos acometidos de situações ou de sentimentos que nos paralisam na vida. Nos paralisam psiquicamente falando. É isso que eu quero dizer. Talvez, alguns de nós aqui, em determinado momento da nossa vida, na infância, na adolescência, em algum período, nós fomos atravessados por situações em que nós não tivemos o controle e que nos machucaram muito profundamente. E aquela situação vem, nos atravessa, mas depois de anos, a gente sente a repercussão daquilo. A gente se sente travado em determinadas áreas da nossa vida. Vocês já sentiram isso? E às vezes a gente não sabe identificar exatamente o que é isso. A isso a gente chama de trauma. Trauma é tudo aquilo que nos invade, nos atravessa, nos machuca profundamente, e a gente não tem condição de se defender daquilo. Então, alguns efeitos traumáticos, né? O abandono, pessoas que sofreram qualquer tipo de violência doméstica, ou seja, de que ordem for, abuso sexual, e por aí vai. Eu não vou me estender muito nessa lista. E perdas também, e agora muito recentemente também na pandemia a gente viveu isso de uma forma muito próxima e assustadora a nós. Se você não perdeu alguém da sua família, você perdeu alguém que você conhece. Isso foi tão traumático para nós, porque nós não tivemos tempo de compreender exatamente o que se passava, e não só compreender com a nossa mente, mas tempo de elaborar os nossos sentimentos em relação a isso. E a sensação que nos dá cada vez mais é de uma vulnerabilidade imensa e de uma impotência também enorme de lidar com essa situação. Eu costumo dizer que a pandemia, ela veio potencializar sentimentos de vulnerabilidade e fragilidade que a gente nem percebia que tinha. A gente ficou muito assustado com muita coisa. E diante disso, né, muitas vezes a gente não sabe como lidar com esse tamanho de sofrimento, tamanho de dor. E aí a gente começa a ter alguns tipos de sintoma, como, por exemplo, a crise do pânico, que é uma forma desesperada que a gente tem de dar conta, de alguma maneira, de um mal-estar que a gente está sentindo. E a gente não tem controle. Quem tem crise de pânico, muitas vezes descreve uma sensação que é como se você fosse morrer de ataque cardíaco, começa do nada, para do nada, e é um desespero, falta de ar, e você se perde naquela sensação como se você estivesse tendo um colapso psíquico. E a gente não sabe, muitas vezes, qual é a raiz daquela questão. E muitas vezes essas situações, esses sentimentos paralisam a nossa vida e às vezes até nos impedem de raciocinar. A gente começa a sentir um medo desproporcional das coisas. É natural o ser humano ter medo. Inclusive é bom a gente sentir medo porque o medo nos protege de alguns perigos. O problema está quando esse medo ele se torna maior do que a realidade em si, e esse medo passa a controlar a nossa vida, né? Ele fica desproporcional à realidade. Outra coisa que pode nos paralisar, e essa é uma das grandes causas, né? É a segunda causa no mundo de afastamento de pessoas das suas atividades profissionais, ou seja, de que ordem for, que é a depressão. Na depressão, a gente tem um sentimento profundo de tristeza que perdura durante muitos dias, semanas, meses, e se não for tratado, durante anos, né? É natural a gente se entristecer ao longo do dia, né? Ao longo dos dias, mas é algo que oscila. O que não pode acontecer é quando a gente fica aprisionado nessa tristeza e essa tristeza se aprofunda a ponto de paralisar a nossa vida, como eu disse. E a depressão, né, um dos sintomas também é a instabilidade de humor. Tem gente que acha que a depressão é a pessoa ficar só deprimida e não querer fazer nada. Mas isso não é.
só, né? Típico de quem tem depressão. Algumas pessoas, né, descrevem também os seus sintomas de depressão com alguns momentos, alguns picos de euforia, que é o que a gente chama, né, de transtorno bipolar também. Alguns picos de euforia e depois uma queda profunda na tristeza. Instabilidade de humor, irritabilidade, agressividade, às vezes falta o aumento de apetite, alteração no sono, muitos sintomas que inclusive a gente conhece. Mas principalmente o que as pessoas têm descrito e falado e realmente tem causado profundo sofrimento é uma sensação de desvitalização interior. Eu creio que alguns de nós, em algum momento da nossa vida, às vezes, rapidamente, a gente já tenha sentido isso, uma sensação de um esvaziamento, de que as coisas não têm sentido mais. Parece que tudo que você gostava de fazer parece que ficou sem graça. As pessoas com quem você tinha aquela vontade de se relacionar, ficou tudo muito chato. A gente se sente apático, vazio. Essa tem sido a condição da humanidade de forma geral. E muitas vezes, nós mesmos, nós que às vezes cremos em Deus, nós podemos ser acometidos por esse tipo de sentimento, né? E tudo isso traz para nós, né, muito medo também, né? As situações, elas não têm colaborado, vamos dizer assim, né, para a gente sair desse quadro, muitas vezes. Às vezes a gente coloca a nossa esperança na política. Às vezes a gente coloca a nossa esperança de que o sistema de saúde vai mudar. Às vezes a gente coloca a nossa esperança para ter um pouquinho mais de alegria na Copa, e o Brasil perdeu. Ou seja, parece que a gente não tem muito para onde correr, né? Nós somos atravessados por medo, por sensação de desamparo. Outra coisa que eu tenho escutado muito no consultório, sensação de desamparo, ou seja, não tem... Eu sou rodeada de pessoas que cuidam de mim, que gostam de mim, mas eu não sei te explicar por quê. Parece que eu estou solta e sozinha no mundo, com uma sensação tremenda de vazio, como se não tivesse ninguém para me proteger. E daí a gente escuta também sentimento de uma tristeza que perdura por anos ao longo da vida, a melancolia, por conta de situações que a gente não conseguiu resolver internamente. E claro, né? Sentimento de culpa, e por aí o desencadear de transtornos de ansiedade. E eu estou percebendo que todos nós, conforme eu vou falando, vocês vão ficando, que peso. E essa é a sensação que muitos de nós vivemos no nosso dia a dia. Uma sensação de fadiga. Fadiga, às vezes, não só do excesso de coisas que a gente faz, mas fadiga de si mesmo. Fadiga de, eu não me aguento mais, eu não aguento mais o estado como eu me encontro. Mas eu queria falar para você que Deus formou o seu interior e que, como nós somos criaturas dele, o nosso espírito, o nosso ser, o nosso corpo reage todas as vezes que nós nos conectamos com Deus. E eu queria falar para vocês que, inclusive, nós já temos experiência, né? Muitos de nós temos tido a experiência real disso no nosso dia a dia. Mas eu queria dizer para vocês que a neurociência tem comprovado isso, que o nosso cérebro reage todas as vezes que nós nos conectamos com Deus. Eu vou falar apenas três itens, né? 3 fatores que acontecem no nosso cérebro todas as vezes que nós oramos. Quando nós oramos, o nosso lobo frontal, ele reage, ele aumenta a sua atividade e aumenta a nossa capacidade de ter atenção e concentração.
Uma das coisas que nós também temos reclamado muito nesses últimos tempos é, nossa, parece que eu não consigo concentrar, acabei de ler um texto aqui, nem sei mais o que eu li. Gente, porque a gente tem um excesso de informações, não é? A gente está mexendo aqui no Instagram, depois já responde o WhatsApp, atende o telefone, já resolve as coisas com os meninos, já mexe no computador, já faz a... É tudo ao mesmo tempo, né? Então, a nossa atenção, ela fica muito difusa. E, às vezes, a gente leva um tempo para se acalmar, para poder, às vezes, ler um livro, por exemplo, né? E, às vezes, a gente lê, não consegue concentrar ou não consegue fixar aquela informação. Então, todas as vezes que nós oramos, o nosso lobo frontal, ele entra em atividade e nos traz essa capacidade de aumentar a nossa concentração e a nossa atenção. E mais, aumenta também a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é um pouco mais à frente aqui, né? Ele aumenta a nossa capacidade de tomarmos decisão. Quem aqui é inseguro? Não vou pedir para levantar a mão, não. Muitas vezes a gente tem, principalmente quando a gente está com algum desses sintomas que eu falei, a gente fica com um pensamento quase que paralisado e a gente não consegue raciocinar direito para tomar algumas decisões. Mas todas as vezes que nós oramos, o nosso cérebro entra em atividade e nós aumentamos. Deus dá para nós, né, a capacidade de tomarmos decisões mais certeiras. Esse é o primeiro item. O segundo item é que quando nós oramos, o nosso cérebro reage e aumenta a atividade do nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. Ou seja, orar aumenta a felicidade. Por quê? Porque aumenta a produção, estimula a produção de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores responsáveis pela nossa sensação de bem-estar e felicidade. Olha que maravilha! Tá triste? Vai orar, vai conversar com Deus. E o terceiro item, né? Eu vou parar por aqui, mas tem muitos outros itens, muitos outros benefícios. Quando nós oramos, aumenta a nossa sensação de autoestima. Nossa, mas como assim? Por quê? Quando nós oramos, aumenta a produção e a liberação da ocitocina, que é um hormônio. Esse hormônio, ele é altamente produzido em grandes quantidades, especialmente na mulher quando ela está amamentando. E a gente chama isso de hormônio do amor, né? Eu lembro quando eu estava amamentando, os meninos, eles nasceram assim, gêmeos, né? Bem pequenininhos, assim, parecendo dois passarinhos quando cai do ninho, sabe? Aqueles magrinhos assim, olhudinhos e tal, mas eu olhava para eles, por causa do hormônio do amor, eu olhava para eles e achava assim, os bebês mais lindos da face da terra. Hoje eu olho as fotos e falo, nossa, eles não eram muito bonitinhos, não. Mas o que era isso? É o hormônio do amor, a ocitocina, que estava ali em grande quantidade no meu organismo. A ocitocina, ela traz para nós a sensação de que nós estamos sendo amados. Lembra que eu falei que a gente está vivendo nesses últimos dias, em alguns momentos mais difíceis, uma forte sensação de desamparo? Quando nós oramos, Deus traz para nós a sensação de amor, a sensação de cuidado para conosco, e quando nós nos amamos, a gente consegue amar os outros, né? Então, esses são 3 benefícios apenas que eu trouxe, tem muitos outros, depois a gente pode também conversar mais quando a gente tiver tempo, outros benefícios, né? E eu queria compartilhar com vocês uma última experiência que eu tive umas semanas atrás. Eu estava lendo a Bíblia, né? E aí eu me deparei com o seguinte versículo que eu vou ler para vocês. Está em Provérbios, capítulo 30, versículo 26. Diz o seguinte: os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Eu estava lendo a Bíblia e me deparei com esse versículo e não sei por quê, eu parei e fiquei achando diferente. Sabe quando algo te chama atenção? E eu falei, me chamou atenção, não sei por quê, mas eu vou
compreender o que é isso aqui. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, eu não entendi nada. Quando eu li, eu tive que ler umas 3 vezes. Aí eu falei, mas primeiro, o que é arganaz? Fiquei curiosa. Eu sou muito curiosa quando eu estou lendo alguma coisa e não sei, eu vou logo no dicionário ou no Google, né? A gente vai no Google. E aí, eu sei que vocês também estão curiosos para saber o que é um arganaz. Eu trouxe a imagem para vocês verem o que é um arganaz. A Janaína vai colocar aqui para nós. Olha o arganaz, que bonitinho. Ele é um roedor muito pequenininho. E aí eu fui pesquisar sobre o que é um arganaz, o que ele faz, por que está aqui na Bíblia, né? Ele é um roedor muito pequenininho, muito frágil e muito indefeso. E ele não consegue construir nenhum refúgio para ele habitar, né? Por ele ser muito frágil, muito pequenininho, e estava lendo algumas coisas que falam até que ele é muito medroso, e isso me chamou a atenção. Falei, nossa, vulnerável, medroso, desamparado, não consegue se proteger, está parecendo conosco, seres humanos, né? E aí, eu fui pesquisar mais, aí o versículo fala, eles fazem a sua casa na rocha. Queridos, muitas vezes essa é a nossa situação e a nossa condição interior. Tão frágeis, tão vulneráveis, tão desprezados, desamparados. Mas eu aprendi uma lição com o arganaz. Ele faz a sua casa na rocha, ou seja, ele procura algo que é muito estável e muito forte para poder se esconder. Muitas vezes a gente tenta buscar a nossa proteção trabalhando mais, cuidando mais da nossa conta bancária, da nossa vida financeira. A gente tenta controlar mais as pessoas, achando que isso vai produzir alguma coisa. A gente tenta fazer tanta coisa, cada um tenta fazer aqui. Mas o nosso melhor lugar é buscar refúgio na rocha, que é Deus. É nele que nós temos toda a proteção. Eu não consigo me proteger, embora eu tente. Mas eu tenho esse lugar em Deus. Então, que todos nós possamos, né, buscar ter essa experiência, ativar o nosso espírito, porque Deus nos conhece e Deus está preparado e pronto para nos dar esse refúgio. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Fico por aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Esse dia é um dia muito especial para nós, porque, por um lado, Deus está aqui, e, por outro lado, você está aqui. Aqui é o lugar do nosso encontro com Deus. Quando ouvimos falar de todos os problemas que temos hoje, talvez nos nossos corações, nós falemos, se eu soubesse onde pudesse achar socorro. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o Senhor Jesus hoje estivesse na terra, você iria procurá-lo ou não? Eu tenho uma notícia muito boa para vocês, que a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aqui nos mostra que o nosso Senhor, ele não muda. Você quer saber o que Jesus tem para você hoje? Nós podemos ver isso na Bíblia. Como foi Jesus ontem, ele é hoje. Em Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, nos é dito o seguinte: percorria Jesus toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças. Nesse versículo, nós vemos 3 ações do Senhor Jesus. Quero que você preste bastante atenção. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Pregar significa anunciar. Se o Senhor Jesus anunciava, é porque os homens precisavam saber de algo. Então, esse anunciar, esse pregar, é para nós sabermos. Quando aqui nos mostra que Jesus ensinava, nos mostra que nós temos algo que precisamos aprender. E vemos também que Jesus curava. Na Bíblia, muitas riquezas. Muitas coisas que nós precisamos saber. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É porque há coisas que eu e você precisamos saber. E precisamos também de aprender. Aprender por quê? Porque precisamos aprender a viver nessa terra, no mundo de hoje. Mas para que nós possamos, então, saber e aprender, nós precisamos ser curados. Aqui nos diz, Jesus ensinava, pregava e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Talvez você diga, qual é a diferença entre doença e enfermidade? A doença é um distúrbio do seu organismo. Pode ser diagnosticado com aparelhos, por meio de exames. É alguma coisa objetiva. Mas a enfermidade está ligado à sensação nossa, é alguma coisa interior. Tem uma pessoa que está doente, então ele vai ao médico, ele se sente mal, porque está doente. Doença é uma coisa, o sentir-se mal é parte interior, é algo subjetivo. Essa é enfermidade, entendeu? A enfermidade é subjetiva, é como você sente a doença. Então, nós temos uma doença. Então, você vai para o médico, ele manda fazer um montão de exames, faz ressonância, faz um montão de coisa assim, exame de sangue e tal, e você detecta. Tem esse problema, faz o raio-x, faz ressonância e tal, tomografia, daí descobre. A causa é isso, esse é o problema, é uma coisa exterior. Mas a enfermidade é algo interior. Algumas vezes você diz, eu estou doente, mas vai no médico, daí faz exame de tudo quanto é tipo e não detecta nada. Você não está doente, você está enfermo. Compreende? É alguma coisa ligada à nossa sensação. Esses problemas que a irmã Mariana compartilhou conosco são enfermidades. Você vai no médico, seu corpo está tudo direitinho, mas você se sente mal. É enfermidade. E a boa notícia é que Jesus cura a enfermidade. Não cura somente doença, ele cura a enfermidade. Ele sabe o que você passa. E você sabe, em Mateus 9:36, nos é dito o seguinte, Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha como o Senhor Jesus olhava para a multidão. Quando nós olhamos para a multidão, vemos só há um montão de pessoas aqui. Mas quando Jesus olha para a multidão, ele consegue detectar o que está no interior das pessoas. Então, nessa manhã, ele sabe o que você está passando.
Não diga, ninguém me compreende. Deus te compreende. Porque Ele sabe o que você está passando e Ele sabe o que você está sentindo. Aqui diz, o Senhor se compadeceu-se delas. O Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele é alguém que tem compaixão. Ele é alguém que olha para você, ele sente compaixão. Ele deseja salvá-lo dessa situação. Ele deseja curá-lo. Ele sentiu compaixão das multidões. Por quê? Ele viu que essas multidões estavam aflitas. Aflitas. Não sabem. As multidões não sabiam o que fazer. Aflitas. E agora? O que eu faço? Não vê saída. E também estavam exaustas, cansadas. Chega um momento em nossas vidas que muitas vezes também nós ficamos aflitos e exaustos. E aqui diz, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, nesse momento, qual é o sentimento do Senhor Jesus? Eu quero cuidar de você. Então, nessa manhã, temos uma boa notícia. O Senhor Jesus quer cuidar de você. E esse também é o nosso sentimento. Nós queremos cuidar de você. Nessa porção, nós vemos que o Senhor Jesus, ele percorria toda a cidade e povoados. Então, vemos o Senhor Jesus indo até as pessoas, tá? Mas agora, vamos uma outra porção da palavra, que está em Mateus 15, versículos 29 a 31. Diz assim, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. Vieram ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Na porção anterior vimos o Senhor indo até as pessoas. Nessa porção nós vemos as pessoas trazendo os doentes, os enfermos até Jesus. E o Senhor curou todos eles. O Senhor curou todos eles. O Senhor hoje quer curar você também. E Ele tem poder para isso. Aqui nós vemos, né, que as pessoas trouxeram até o Senhor. Vocês estão aqui porque nós amamos vocês. Todos convidaram pessoas que amam. Vocês são importantes para nós, são importantes para Deus. Tudo que nós queremos é trazê-los aos pés de Jesus, para que, nessa manhã, Ele os cure. E Ele vai fazer isso. Aqui nós vemos, trouxeram coxos, aleijados, cegos, mudos. E o resultado desse encontro foi que os mudos falavam, aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Todos nós podemos dar um testemunho. Não é somente a história do mundo, o tempo, os anos são regulados por tantos anos antes de Cristo ou tantos anos depois de Cristo, correto? Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Não é só o mundo que mostra essa maneira de marcar data. Nas nossas vidas, também nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo fez a diferença em nossas vidas. Antes de Cristo, nós éramos uma coisa. Mas depois que encontramos o Senhor,
a nossa vida mudou. E só podemos dar glórias a Deus por isso. Você sabe, Deus deseja salvar o homem. Mas para que Deus possa salvar o homem, tem dois requisitos. Primeiro requisito, que Deus queira salvar o homem. Certo? Porque se Deus não quiser salvar o homem não será salvo. Então o primeiro requisito é Deus querer salvar o homem. Aleluia! Graças a Deus, porque Ele quer salvar o homem. E o segundo requisito, eu querer ser salvo. O homem desejar a salvação. Não adianta Deus querer salvar o homem e o homem não desejar a salvação. Deus quer salvar você. Você quer ser salvo? Então agora a salvação depende somente de uma coisa, você desejar. Principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje, temos a fragilidade do ser humano. E todos nós sentimos, eu preciso de Deus. Eu preciso da salvação de Deus. Eu quero que isso mude a minha vida. Tornando-me uma pessoa cheia de fé, amor e esperança. Então, existem algumas porções na Bíblia que mostram como é importante o homem desejar ser salvo. Em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Eu vou ler rapidamente e depois vou fazer um breve comentário. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aqui nós vemos uma mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Então, ela estava doente, estava enferma, e aqui diz, muito padecera a mão de vários médicos. Ela foi procurar saídas para a situação dela, procurou vários médicos, e sofreu nas mãos dos médicos. Mas ela suportou esse sofrimento porque queria se curar. E gastou, despendeu tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Gastou todo o dinheiro que tinha e não teve a cura. Eu creio que muitos de nós têm alguma experiência semelhante. Sofremos certas situações, procuramos uma saída, procuramos a cura, gastamos e nada. Aqui diz, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. A situação piorava cada dia mais. Mas no versículo 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, um dia ela ouviu falar desse Jesus. Ouviu falar de tudo que esse Jesus tinha feito. E ela, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela disse, o que ela sentiu foi o seguinte, se esse Jesus curou a tantos, ele também pode me curar. Eu vou tocar na veste dele. Olha o tamanho do desejo do coração dela.
Eu quero ser salvo. Eu quero sair dessa situação. E ela foi, tocou e sentiu estar curado do seu flagelo. E Jesus perguntou: quem me tocou? Daí o pessoal falou: essa multidão está aí. Você pergunta quem te tocou? Claro, tinha muitas pessoas que a multidão apertava, tocava o Senhor, mas sem coração, não desejando ser salvo. Estava ali porque estava participando, né? Queria ver por curiosidade, mas ali havia uma mulher diferente. Havia uma mulher que disse: se eu tocar, eu vou ser salva. E quando tocou, o Senhor sentiu: de mim saiu o poder. Claro que o Senhor sabia quem era essa mulher, mas ele perguntou quem me tocou para que essa mulher pudesse falar. E o resultado é que ela foi. Então, nós vemos aqui uma pessoa, uma mulher, com esse desejo imenso de tocar o Senhor para ser salva, para ser curada. E eu espero que também nessa manhã você tenha esse desejo intenso de tocar o Senhor e também ser curado de todos os problemas que você sente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Jesus não mudou. Essa é a grande notícia. Agora, você vai dizer: tá certo, aqui tem uma mulher que quer a salvação e ela ganhou. Agora, como eu vou saber que Deus quer me salvar? O quanto Ele deseja me salvar? Então, nós vamos para Lucas 15. Lucas 15, a partir do versículo 3 até o versículo 7. É chamada parábola da ovelha perdida. Aqui diz: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem um pastor aqui com 100 ovelhas. Uma se perdeu. Qual que é, geralmente, a atitude de uma pessoa que tem 100 e perdeu uma? Perdi uma, o que eu vou fazer? Mas ainda tenho 99, né? Não é assim que você se consola? Mas o Senhor é esse bom pastor. O que ele faz? Ele deixa as 99 e vai buscar essa uma que se perdeu. Então eu pergunto: esse pastor deseja ou não salvar a ovelha? E qual a intensidade disso? Ser capaz de deixar 99 para buscar uma. Nosso Senhor Jesus foi aquele que deixou os céus para vir me procurar, para vir procurar você. Ele não disse: tem milhões de homens nessa terra. Perder um ser humano, eu tenho ainda outros milhões. Esse não é o sentimento do Senhor. Ele quer você. Ele quer você. Esse é o coração dele. Tem a parábola da dracma perdida, está no versículo 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Daí você pode ver, né, que no versículo 7 daquela parábola versículo 6 e 7, na parábola da ovelha perdida,
esse pastor volta para casa, reúne amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Aqui nos mostra a alegria nos céus, a alegria de Deus, pela salvação de cada um de nós, pela sua salvação. Assim também com essa mulher, encontrou a dracma e fez uma festa. E aqui diz, versículo 10, eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí nós temos mais uma parábola que é do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo nos mostra o seguinte: um homem tinha 2 filhos, versículo 11. O mais moço deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti. Espera um pouquinho. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda... desculpe. Contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós temos aqui o caso desse pai que tinha 2 filhos, mas o mais novo disse: me dá o que tem, eu vou embora. Isso aqui, nós vemos uma coisa. O pai deu a ele. Se nós aplicarmos para nós, quem é que nos dá os anos de vida? Quem é que nos dá o ar que respiramos? Quem nos dá tudo que hoje nós desfrutamos? É o Pai, é Deus. Mas muitas pessoas desfrutam do que Deus lhe dá, mas vivem longe de Deus. Assim como esse filho mais jovem. Pegou os bens e gastou, desperdiçou tudo. Até que um dia passou por uma situação difícil, se arrependeu e se considerou indigno. Mas ele fez uma coisa certa. Ele disse: eu vou voltar para casa, porque a casa é o lugar dele. Eu vou dizer uma coisa: a casa de Deus é o nosso lugar. Não é esse mundo, é a casa de Deus. Nosso lugar é viver na presença de Deus. E o que aconteceu então? Ele voltou. E aqui o que nos deixa assim maravilhados é que a Bíblia diz no versículo 20: vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Aqui nós podemos ver que o pai estava todos os dias olhando quando meu filho vai voltar. Por isso que quando ele ainda estava longe, o pai o avistou. Você compreende? E aqui diz:
compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Vou dizer uma coisa. O pai tipifica Deus. E esse filho pródigo tipifica cada um de nós. Aqui nos mostra que o pai, quando viu o filho voltando, correu até o filho. Esse é o único registro na Bíblia que mostra Deus correndo. E Deus correu para receber um filho que estava voltando. Amém. Você pode ver a intensidade do desejo de Deus de salvar você. Vimos a intensidade e desejo daquela mulher ser salva. Agora é o desejo de Deus de salvar você. Lembre-se, não interessa qual seja a sua condição. Nessa parábola do filho pródigo, ele voltou do jeito que ele estava, todo arrebentado. E o pai o recebeu. Ele estava arrependido, mas o pai recebeu com tanto amor. Fez uma tremenda festa. Que pai quer hoje? É que você volte para perto dele. Correto? E você volte do jeito que você está. Não espere. Volte do jeito que você está. O pai estará esperando você de braços abertos. Amém. Nós que convidamos vocês, porque nós sentimos apreço por vocês, consideração e o amor de Deus por cada um de vocês. E quando foi falada essa palavra aqui, da vontade de Deus de salvar cada um, de querer cada um de nós de volta para casa, é algo real na nossa vida. E quando nós falamos que Deus deseja que você venha do jeito que você está, é porque Ele vai fazer uma mudança na sua vida. A palavra de Deus diz que os nossos atos de justiça do homem são como trapo de imundícia. Mas graças ao Senhor, que Ele enviou o seu Filho para fazer uma salvação, dar-nos a redenção, nos trazer de volta para Deus. Foi pela obra na cruz de Cristo. E o que nós estamos falando para vocês não é que vocês precisam de uma religião. Nós precisamos de Deus, de nos voltarmos para Deus. E eu queria aqui dar o meu testemunho dizendo que aquele bom pastor foi atrás dessa ovelha perdida. E um dia ele me achou, colocou-me nos seus ombros e me levou para casa. Eu quero dar um testemunho de que na minha vida, o Espírito Santo me buscou. Ele me procurou como aquela mulher que perdeu as dracmas. E aí ele me achou. Quero dizer que um dia alguém me falou desse pai que estava com saudade de mim e que me esperava. E que ele estava lá me esperando para que eu voltasse para casa. E eu voltei. E recebi o seu abraço, o seu beijo. E ele me levou de volta para sua casa, junto com os seus filhos. Então foi uma experiência real, e é isso que nós queremos, gente. Nós não estamos aqui para trazer você para uma religião. Não é isso que nós estamos falando. Nós queremos que você volte para casa. Que você volte para Deus. Só Cristo pode te ajudar. Só Cristo pode te ajudar. Porque só Ele tem a vida que nós precisamos. É essa vida que nos muda,
Essa vida de Deus que faz a diferença na nossa vida. Como o Miguel falou, eu quero dar o testemunho de que há um Nélio antes de Cristo e há um Nélio depois de Cristo. E as nossas experiências de cada um que está aqui são completamente diferentes de como Deus nos buscou, de como nós nos voltamos para Deus. Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 65. Há um Nélio de 17 anos para trás, que era antes de Cristo, e um Nélio de 17 anos depois de Cristo. Eu só posso dizer que toda essa minha vida foi baseada, foi vivida na experiência desse chamamento, dessa volta que eu tive para casa. Há uma passagem na Bíblia mostrando quando Deus livrou o povo de Israel. Deus fez aquele estrago no Egito para poder libertar aquelas 10 pragas que nós sabemos. Deus abriu o Mar Vermelho para que saísse do Egito e entrasse no deserto. E o exército de Faraó, mostrando que havia um exército das trevas, um exército que nos fazia prisioneiro, Deus nos libertou. E no deserto, Deus fez sair água da rocha. Deus fez cair pão do céu para alimentar e suprir o seu povo. Mostrando que no momento em que nós nos voltamos para Deus, no momento em que Deus nos liberta, Deus nos chama, Ele se torna responsável pela nossa vida. Então, quero dizer que depois de Cristo, eu só pude ter uma visão na minha vida e viver por essa visão de que Deus é responsável pela minha vida. Ora, se eu tenho um Deus que é responsável pela minha vida, o que mais eu preciso? Se um Deus que criou todas as coisas é o responsável, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O que mais eu vou temer? A quem pedir socorro a não ser esse Deus que é o meu Pai? Então, estou falando essas coisas para dizer que durante quase 50 anos, esse Deus tem cuidado de mim. Amém. Tem me suprido. Tem me dado forças, poder, graça para suportar as coisas do mundo, enfrentar as dificuldades da minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, com os meus familiares, no meu emprego, em todas as situações. Deus tem sido responsável em me suprir. É uma realidade. Volta para casa. É o melhor lugar. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria chamar a Célia também, para que ela pudesse... O testemunho da Célia é muito diferente do meu, porque somos pessoas diferentes. E cada um, Deus chama de forma diferente, age diferentemente. Mas é o nosso Deus, é um Deus cheio de amor e de paz. Bem que o irmão falou, um testemunho bem diferente. Ele se converteu aos 17 anos. E aos 17 anos, eu estava perdendo os meus pais. Eu perdi meus pais aos 19 anos. E pensa num sofrimento terrível. Você, jovem ainda, lançada no mundo, com todas as sortes do que o mundo poderia oferecer. E eu desfrutei de tudo aquilo que o mundo me oferecia. Porque eu não tinha uma base e não tinha um cuidado. Daí, irmãos, foi construído todos aqueles sentimentos que a irmã Mariana falou, foi construído no meu interior. Hemorragia, o irmão falou uma palavra, enfermidades. Todas aquelas enfermidades foram criadas no meu interior. Mas um dia,
Um dia eu recebi um convite, assim como você que está aqui essa manhã. Eu recebi um convite, não para participar de uma religião, mas eu recebi um convite para conhecer o Deus que ia mudar a minha sorte e mudar a minha vida. A princípio, eu gostaria de pedir perdão, porque eu não tenho o dom da palavra. Por mim mesma, talvez eu teria muita dificuldade de vir até aqui, mas o irmão pediu que eu viesse dar o meu testemunho. E também perdão para minha família, principalmente os meus filhos, porque eu ainda estou em construção. Deus tem muito mais para fazer e para realizar no meu interior do que Ele já fez, está fazendo e ainda fará. Eu tenho uns versículos que me rodeiam. Está em Romanos 8, 28. Porque a maior construção que Deus fez até aqui foi no meu casamento. E eu tenho um desejo muito forte de compartilhar sobre isso. Em Romanos 8, 28. Se o irmão puder projetar. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu recebi esse convite. Eu aceitei Jesus como meu único Salvador e o meu guia por toda a minha vida. Irmãos, eu vivi um casamento de fracassos. Meu maridão está lá atrás, ó. Senhor Jesus. Eu perdi meus pais aos 19, aos 18. Eu sofri um acidente de carro aos 19 anos. E os médicos falaram, essa pessoa eu não sei por que ela está andando e por que ela está mexendo. Porque eu quebrei literalmente o meu pescoço. Eu quebrei a primeira vértebra cervical e trinquei a segunda. Só o fato de me tirarem do carro, eu já deveria ter morrido. Mas hoje eu sei por que o Senhor me salvou aquele dia aos 19 anos. Porque Ele queria que eu caminhasse e que eu andasse nos teus caminhos e falasse para todas as pessoas que eu achar e encontrar o Deus que eu sirvo hoje e as vitórias que Deus ainda há de alcançar na minha vida, através do meu testemunho. Essa camiseta aqui, eu faço questão de usar ela todos os domingos que eu venho à igreja. E não é por religião, não é por facção, não. É porque eu recebi uma oração um dia e o Senhor tem transformado. Amados, todo ano, aos 33 anos, eu conheci totalmente o contrário do seu testemunho, né? Um jovem de 17 anos ter sido salvo e passado uma vida na presença de Deus. Eu conheci Jesus aos 33 anos. Eu já tinha meus 2 filhos e o marido que o Senhor me deu, que era completamente o contrário dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Mas a palavra de Deus tem construído. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje eu declaro, mais uma vez, que o Márcio é a minha melhor companhia. Em muitos aspectos, nós somos muito diferentes. Mas aquilo que existia, hoje já não existe mais. Aquela barreira, aquele muro que existia entre nós dois, hoje não existe mais, por causa da glória e honra do nome de Jesus Cristo e o poder que a palavra de Deus tem de nos lavar, de fazer de novo, de quebrar um vaso, reconstruir. Eu percebo que Deus está fazendo isso na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus. Tem outro versículo, irmãos, que me norteia, que é Mateus 7, 7. Ó Senhor Jesus, como eu bati, como eu ainda bato na porta do meu Deus, para que Ele me ouça, para que Ele me ajude e para que Ele me revele a sua vontade na minha vida. Amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis.
batei e abrir-se-vos-á. Amados, todo aquele que bate, o Senhor abre. O Senhor abriu a porta de uma nova chance na minha vida. Todo aquele que pede, recebe. Se você pedir, você vai receber. Ó Senhor Jesus. Um outro versículo que é muito forte na minha vida, que está no mesmo salmo que a Mariana desfrutou, Salmo 139, 23 e 24. E esse, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Ó Senhor, porque tudo depende de quê? O que o irmão Miguel falou na palavra dele? Ele falou que depende de mim. Eu preciso buscar, eu preciso bater, eu preciso orar, eu preciso pedir. Ó Senhor Jesus, vamos juntos ler esses 2 versículos com todo o nosso coração, amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie no caminho eterno. Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. O que aconteceu hoje aqui é que Deus o convidou para você voltar ao lar. Deus o convidou para aceitar a salvação dele. Deus o convidou para viver com Cristo. Isso é o que muda nossas vidas. Isso é o que nos dá esperança para o futuro. Porque nessa terra tudo vai passar. O que nós estamos fazendo nessa terra é ganhar algo da eternidade. Ganhar a vida eterna. É isso que Deus deseja dar a cada um. Não adianta nós ouvirmos a palavra sem termos uma atitude. Por isso, eu agora convido você, se essa palavra de Deus tocou em seu coração, eu quero que você se levante, porque nós vamos juntos fazer uma oração. Está bem? Todo aquele que desejar, se levante, que Deus possa olhar e Deus possa se alegrar com isso. Não somente nós vamos ficar alegres. Deus vai ficar alegre. Como o caso daquela ovelha perdida. Os céus ficarão alegres. E a maior alegria de Deus será abraçar você hoje. Nós queremos que você tenha essa experiência. Nós falamos isso com amor no coração. Porque queremos o melhor para você. Eu vou falar uma frase, eu quero que você repita de todo o seu coração. Repita, não só no coração, mas também com a sua boca, tá bem? Um som audível. Amado Pai, eu estou aqui. Estou aqui de volta. Obrigado por me amar, pelo seu desejo de me salvar. Seu desejo de me salvar. Eu aceito a sua salvação. Eu aceito a sua salvação. Eu quero entregar minha vida a ti. Quero entregar minha vida. Entregar em tuas mãos o meu ser. As suas mãos são o lugar mais seguro desse universo. Guia-me. Oh, amado Senhor, muito obrigado por seu amor. E eu peço uma coisa, eu não quero somente crer em ti. Eu quero viver contigo. Entra no meu coração. Habite no meu coração. Perdoa os meus pecados. Amado Senhor, tu és o meu Salvador. Eu pertenço a ti. Eu sou seu filho. Só posso agradecer
em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor? Eu só queria acrescentar algumas palavras. Aquela mulher que sofreu hemorragia, ela tocou no Senhor. Mas na Bíblia, em muitos lugares, como em Mateus 9, versículo 27 e 28, que mostra 2 cegos, dizem, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Versículo 29, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Versículo 30, abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, acautelai-vos de ninguém o saiba. Nós vimos aqui, o Senhor tocou nos olhos desse cego e eles passaram a ver. Nós temos um caso do Marcos 7, versículo 32 a 35, que diz, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que ele impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando na multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Nós vemos de novo o Senhor tocando na pessoa. E uma das porções mais comoventes está em Lucas 7, versículos 11 a 15. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que lhe saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O Senhor falou para uma viúva que havia perdido o único filho, disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Nós vemos o Senhor tocando. Hoje, eu creio que o Senhor tocou a cada um que está aqui presente. Tá certo? Esse toque do Senhor realmente faça com que a sua vida se transforme. Nós estamos muito alegres. Deus também está alegre. Vocês agora pertencem à família de Deus. Vocês estão na casa de Deus. Gostaríamos que vocês sempre sentissem muito livres e podem contar com a ajuda dessa nova família que é a família de Deus. Nós todos vamos andar juntos rumo ao reino, caminhando juntos, vivendo na casa de Deus. Amém? Então, essa é a sua casa, essa é a sua família.